Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Portal Anestesia. Aqui um bate-papo hoje muito interessante sobre tudo que vem para este ano aqui de 2022. Trouxe aqui nosso diretor científico, nosso homem responsável por todo o conteúdo didático aqui de todas as programações relacionadas ao Portal Anestesia, tudo que você olhar de científico aqui. Temos aqui o Dr. Jorge Preto, vai falar um pouquinho da gente, primeiro dele, da formação dele, o que ele fez, que time que ele jogou, depois de como ele chegou aqui no Portal Anestesia, e aí nós vamos começar a falar um pouquinho do que a gente tem planejado aqui para esse ano aí para vocês. Bem-vindo. Obrigado. Então, é uma longa história, né? É uma longa história, uma longa jogou história. já, né, muitos times aí. Então, eu acabei a residência, o meu trabalho de conclusão de curso da residência foi o que serviu de piloto para minha tese de doutorado, que eu fiz o doutorado na USP, em anestesiologia. Então, eu acabei a residência em Joinville e eu acabei ficando na equipe lá, trabalhando, já entrei trabalhando junto com os residentes desde o início da minha formação e eu já tinha engatilhado esse doutorado e daí fiz o TSA na largada ali nos 2 primeiros anos, eu já fiz a prova, em 2009 eu tive aprovação, né, no TSA. Acabando o TSA eu fiz uma pós de gestão em pacientes críticos do Sírio-Libanês, já de 2 anos, e isso enquanto eu estava fazendo doutorado, né? E daí acabou meu doutorado em 2014, e aí em 2015 a gente começou a conversar, em 2016 a gente já produziu material no portal pela Sim. primeira vez com professores, apostilas, gravando aulas, e daí desde então estou no portal. E daí Legal. nos últimos 2 anos aí como diretor científico. Legal, uma grande evolução, né? Assim, não só do que a gente começou lá atrás, né? Quando a gente batia papo nos congressos sobre o que a gente falava, mas também a gente acabou evoluindo, né? Chegando num ponto legal, mais profissional em relação a toda a nossa estrutura acadêmica para dar suporte para aluno. Exato. E assim, foi interessante porque eu sempre trabalhei muito com ensino, né? A minha credencial de TSA já saiu como corresponsável, né? Eu nunca Sim. fui preceptor. Quando saiu o título, eu já tinha feito tantas atividades que eu já fui Já tinha direto pontuação para ser... pontuação de corresponsável. Então, sempre participei muito da residência e quando nas cadeiras do doutorado a gente tinha umas aulas sobre educação, então eu implantei metodologias mais ativas na residência, discussão de caso do Journal Club, discussão de artigos e tentar colocar algumas coisas de PBL para discutir baseado em problemas. Então, a parte de ensino sempre foi muito presente, né? Eu sempre dei aula em congresso desde 2009, né? Foi a primeira Jossubra que eu dei aula. Legal. Depois, em 2010, já dei aula no primeiro brasileiro. E dali já foram algumas dezenas de aulas. Eu fiquei 8 anos na diretoria da Sociedade Catarinense, onde eu fui diretor científico, fui vice-presidente, fui presidente. A gente organizou várias Jossubras, jornadas estaduais. E, inclusive, organizamos o Congresso Brasileiro de Florianópolis, enquanto eu estava na diretoria. Então, sempre tive essa vinculação acadêmica e associativa, aí com a residência isso sempre fez parte da minha vida. E aí uma coisa vai somando na outra, Claro. né, cara? E daí quando a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar no portal e trazer várias dessas ideias, desses conceitos, assim, de vários anos acumulado trabalhando com ensino e nas reuniões e com a sociedade, né, participando. E aí agora a gente teve nos últimos anos a oportunidade de trazer algumas dessas ideias para complementar com o material do portal, que faz parte de algumas das novidades que a gente planejou agora, que vão ser lançadas agora no curso para 2022. Tem um monte de coisa muito nova, boa. sim. Eu queria aqui, você está falando da sua jornada aí, em alguma época da vida, né, talvez um pouquinho mais remota, né, que a gente já está ficando mais velho, você foi residente, né? Explica como você enxerga a jornada do residente hoje, atualmente, né, que mudou muito na nossa época, obviamente. Vamos falar do residente atual, né, do R1 ao R3. Como que você enxerga essa jornada? Quais são aí as nuances entre esses residentes e o que você enxerga sobre o ensino dos residentes? Então,
A gente tem lá mais de 30 residentes, né? Então, todo ano tem muita gente. E o que a gente vê, assim, que é a rotina? O R1, ele chega muito, com muita expectativa, né? Com uma certa ansiedade de começar a fazer, de realmente estudar anestesia. E, infelizmente, ele tem uma enormidade de informações não médicas, não anestésicas, que ele precisa aprender para ele desempenhar um mínimo de função dentro do centro cirúrgico. Então, eu sei que eles estão dispostos a ensinar, ninguém entra numa residência de anestesia sem ter um perfil de ser uma pessoa que estuda, só que ele tem que aprender a usar o prontuário eletrônico, a preencher as fichas, a pedir o Conversar exame, com a enfermeira, conversar com o cirurgião. quem é quem. Tem 2 hospitais lá que são um labirinto, o cara não consegue entrar e sair do hospital. A nossa residência atua em 3 hospitais, então são 3 sistemas diferentes. São setores. Então, eu digo assim, os primeiros 3, 4 meses, o cara ele vai aprender a diluir medicação, montar as coisas, testar o equipamento, aprender a usar prontuário, e é isso. E se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir desempenhar realmente a função mesmo da anestesia. Então, os 3 primeiros anos é totalmente contrário à expectativa do residente, que ele chega, ele quer fazer. Tipo, expectativa é realidade, né? A expectativa é ele fazendo ali uma cardíaca. Isso. Tanto que na nossa residência, o primeiro mês, ele fica de sombra, ele não fica de responsável de uma sala. Ele fica acompanhando os R+, justamente para ir conseguindo se integrar a essa rotina. A função. Exatamente. Então, ele vai conseguir realmente estudar, assim, depois do 3º, 4º mês, ele vai começar a estudar uma matéria que ele nunca estudou antes, que é as matérias do R1, né? Que é a farmacologia de opioide, de hipnótico, de relaxante. Fundo, né? Vai estudar a fundo, né? Porque na faculdade nunca nem viu isso direito, né? Isso é uma realidade. Você fala em modelos farmacológicos, que é uma coisa que todo médico deveria saber. E não tem. Então, e daí, assim, você vai estudar uma coisa que que você nunca estudou antes, cara, é no mínimo 5 lidas no livro. Ninguém vai ler 1, 2 vezes e sair detonando. Não vai, cara. É 5 vezes. E aí, até ele conseguir ler 5 vezes todos os assuntos do R1, já acabou o ano. Já tá acabando o ano. E eu sinto uma frustração no R1. Cara, eu não consigo estudar mais. Parece que eu leio e não entendo, não lembro das coisas. Eu falei, cara, você já leu 5 vezes cada assunto? Não consigo. Eu falei, então você tá normal. É o normal, é o básico. Fica tranquilo, calma, normal. No R2 as coisas vão juntando, porque você memoriza e você aprende por associação. Então, o R1 ele chega num nível tão básico, assim, que ele não tem tanto conhecimento que você não consegue nem aprender por associação. Isso vai ser no final do R1, depois no R2. Eu falo que o melhor momento do R1 é quando entra o R0, né? Que é o cara que quando o R1 vira R2, aí entra alguém que não sabe nada, que nem ele era um ano atrás, e daí ele percebe o quanto ele aprendeu, o quanto ele evoluiu nesse ano de residência. Eu brinco, né? Ontem eu hoje eu tava com os residentes hoje, e aí eu tava fazendo uma anestesia, e aí veio um R1 e falou assim, eu vou montar aqui do lado para fazer uma hack, né? Tudo. E fim do R1, né? Eu falei, você vai lá, monta, pega a veia, sai do paciente, planeja sua anestesia e me chama, né? E aí, acabou minha sala, eu fui lá, ele já tava, né, com quase tudo pronto. Aí eu falei, pode prosseguir, né? Aí ele falou, isso, vou fazer isso, é tal cirurgia. Foi lá, fez uma hack, né? Tudo direitinho, bonitinho, né? Monitorizou, corrigiu hipotensão, fez tudo bonitinho, colocou, né? Tudo bacana, assim, do jeito que a gente quer, né? Que ele faça, né? Que ele chegue no fim do R1, né? E aí eu falei, putz, olha só que coisa, né? Quando você chegou aqui, você não sabia nem montar o soro, né? Que é um negócio que a gente não tem na faculdade, né? Montar o soro, aspirar a droga, diluir droga, montar, né? Checar carrinho, isso não existe, né? Na residência, não né? Existe, não e eu falei, existe. eu falei pra ele, você entende o quanto você evolui em um ano? Eu acho que é a maior evolução da sua vida, porque você não evolui assim na faculdade, não né? evolui. Em um ano o R1 evolui muito, né? Exatamente. Só que não adianta só evoluir, tem que ter substrato. Tem que ter substrato, tem que estudar. A anestesia precisa de estudo.
precisa de estudo teórico, a gente tem parte prática, mas para mim é 90%, 80% é teoria, e a prática é a menor parte do nosso trabalho, né? E essa transição, aí depois o cara ele chega no R2, né? Mas lembrando o R1 às vezes não consegue trocar um soro, né? Tipo, ele pega o soro vazio, ele pega o soro cheio, tá? E agora? Tem que ter uma mão a mais, Tem né? uma mão a mais, né? Aí ele aprende, né, de trocar Colocar embaixo do braço. embaixo do braço, né? Mas quantas vezes você olhou este R0 aí, R0, né, cara? isso mesmo. Mas e isso acontece todos os anos, o cara fica frustrado de estar nessa posição, mas isso todo ano se repete, e daí no R2, normalmente lá o R2 começa a fazer cirurgias maiores, onde aí sim ele precisa não só conhecer os anestésicos, mas toda a fisiologia, a fisiopatologia, ele tem que integrar, ele tem que fazer grande porte, ele tem que conseguir fazer a parte de monitorização hemodinâmica, ele precisa de uma Começar a usar série ultrassom, né? Bloquear, de né? outras habilidades. E daí, cada vez uma coisa vai ficando mais fácil, porque você vai construindo aquela base sólida e, aos poucos, você vai colocando mais coisas em cima. E então, o R2, com certeza, é o ano onde você tem aquela transição, que realmente aquele estudante, ele começa a virar um anestesista mesmo. Ele, com certeza, ele vai se dar conta do quanto que ele precisa estudar, aprender, para conseguir fazer as coisas. E depois no R3, você vai refinar isso, a gente espera, né, que o cara siga estudando, refinando artigos, a discutir o detalhe, e é onde você vai ter a capacidade de extrapolar. Porque é muito comum no início da residência, vai dizer assim, nossa, eu nunca fiz tal cirurgia. Mas vão ter várias cirurgias que você nunca vai fazer na residência. Eu fui fazer um feocromocitoma com 8 anos já de anestesista formado. Então, mas assim, você vai estudar e você vai extrapolar todo o seu conhecimento das outras coisas para uma nova situação. Quando eu fui fazer uma quimio hipertérmica, uma HIPEC, eu nunca tinha feito. Foi a primeira do estado. Eu também nunca tinha feito. Então, você vai lá, você vai estudar, vai ver os detalhes, vai extrapolar tudo aquilo que você sabe das outras situações para aplicar numa situação nova. Então, isso você espera que o R3 ele já consiga fazer. Então, você vai tendo uma evolução, vai tendo essa transição, que é normal, que é esperada que aconteça. Legal. E evoluindo, R3 acaba, qual que é o futuro do R3, Jorge? Se você fosse R3, assim, ou se você fosse o cara que dá o conselho e, né, hipoteticamente as pessoas te ouvem, porque sempre quando você dá os conselhos, as pessoas não ouvem o que você fala. De vez em quando seu conselho também não é bom, mas eu sempre falo, né, quando eles vêm perguntar para mim, eu falo, façam R4, façam outra coisa, se subespecializem, não caiam direto na vida para ganhar dinheiro, né, a maioria dos residentes hoje já entram com um poder aquisitivo, a maioria deles tem um poder aquisitivo bom, né, já vem bem, né, de financeiro, a gente tem uma classe médica que tem, a maioria, né, um bom respaldo familiar, graças a Deus, mas assim, vale a pena especializar, vale a pena fazer um R4, o que você vê isso, não só a nível de formação, mas a nível de mercado de trabalho? Bom, eu tenho um viés para isso, né, porque eu sempre busquei me super especializar, né? Sempre busquei estudar, fazer uma série de... sempre buscar cada vez mais conhecimento. Sempre digo que estudar nunca te deixa uma pessoa pior, né? Em questão de mercado de trabalho, cara, você tem que ter muita clareza do que você quer da sua vida, tá? Se você quiser ficar num grande centro, você precisa se especializar. Porque o mercado ele vai ficar cada vez mais restrito. Mais nichado, né? Mais nichado. E a busca por bons profissionais sempre vai acontecer. Só que se você ficar naquele profissional medião, o teu trabalho vira commodity. Ou seja, ele vai ser realizado pela pessoa que fizer isso pela maneira mais barata. A única forma de, num grande centro, você conseguir um diferencial é através de uma super especialização. Super, eu digo assim, seguir se especializando. Então, você ter um SAVA, um ACLS atualizado, você ter um curso de via aérea, você fazer uma pós-graduação, escolha o seu caminho. Mas se você quiser só acabar a residência e ficar num grande centro, cara, o seu trabalho vai virar commodity. E isso, se você tiver essa clareza, ok, tudo certo.
Se você vai para uma cidade menor, você vai para o interior, aí a residência padrão, ela é suficiente para você ir para o interior. Então, são escolhas e tem que ser muito claro para o colega, né, que está se formando, o que ele vai fazer, quais são as opções, e ele tem que conhecer o perfil dele. Eu não conseguiria trabalhar numa cidade pequena que não tem grande porte. Eu fiz anestesia para fazer paciente crítico e grande porte. Então, não tem como eu ir para uma cidade pequena. Tem gente que foge do grande porte, não gosta. Tudo bem, tem mercado para todo mundo. Só que você tem que ter essa clareza de aonde você quer morar, onde você quer ficar, aonde você quer chegar, e que existe sim um risco do seu trabalho virar commodity, e se você está de boa com isso, ok, as escolhas, as cartas têm que estar na mesa e você vai pegar a que lhe convém melhor. Eu sempre acreditei na diferenciação pela qualificação técnica. Não, sem dúvida. Sem dúvida, esse profissional... Eu vejo assim porque começou agora a ter cardiopatia congênita lá no hospital, né? Lá em São Bernardo do Campo. E como é difícil arrumar um cara que faz cardiopatia congênita. E aí é uma reserva de mercado. Não existe, gente, né? Então, tudo ali tem que ser diferenciado, né? Então, são profissionais diferenciados. E, assim, as pessoas que saíram da residência, da minha residência lá, e começaram a fazer cardiopatia congênita, porque começaram a rodar lá e depois ficaram 1 ano acompanhando e depois viraram anestesistas, eles hoje estão trabalhando super em lugares só especializados em cardiopatia congênita. E com diferencial, né? Um diferencial de trabalho, de salário, tudo. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que de vez em quando não contam isso para as pessoas, Sim. mas isso é um grande diferencial de mercado. Isso eu acho que é importante. Passando isso, assim, aliás, antes disso, muita gente fala de formação muito de tocar serviço, de prática. Qual a diferença de um cara que faz uma residência e durante a residência ele embasa o seu estudo e o cara que é um cara que só toca o serviço? Assim, tocar o serviço é algo que todo mundo vai fazer. Não tem como você aprender nenhuma residência médica sem tocar o serviço. Tocar o serviço é o quê? É fazer anestesia. Fazer anestesia. Então, você tem que fazer anestesia. Isso eu diria assim, é o mínimo... O básico. É o básico. Arroz com feijão. Tocar o serviço. É o mínimo que você tem que fazer para você aprender a ser... para você ser anestesista. Você fazer uma residência que tem um respaldo teórico vai te ajudar na tua formação teórica. Mas essa formação teórica é sua. Você tem que assumir essa responsabilidade para você. As horas de estudo, quantos livros você vai ler, quantas vezes você vai ler o mesmo capítulo, é uma coisa que só você vai definir. Então, uma residência que tem um perfil teórico melhor, que é onde você tem mais material, que você tem mais condições, você tem pessoas que você consegue discutir, que você consegue trabalhar, trocar informações de uma maneira mais profunda, vão te ajudar, vão te acelerar o seu processo. Mas, da mesma forma, tem residentes que estão numa residência ótima, em teoria, que tem discussões, que estimulam, e ele não aproveita, ele não estuda. Não tem como você ser um bom anestesista aprendendo de orelhada, sem você sentar a bunda e estudar. É que tem muita gente que acha que a teoria não ajuda na prática. Cara, não na anestesia, né? Não sei se alguma outra especialidade, mas na anestesia é a teoria que te dá a base para a prática. Então, a anestesia é uma especialidade essencialmente teórica. E o tempo de livro que você tem, de estudo, livro... Na nossa formação foi só no livro, porque só tinha livro. Mas a sua formação em tempo dedicado ao estudo é o que vai fazer a diferença. Claro que se você tem uma residência que te dá mais material, você consegue acelerar isso. Mas isso é uma coisa que está totalmente na mão do residente. Porque hoje a gente tem uma infinidade de material disponível. Sim. O residente do primeiro mês, ele já tem nos PDFs de todos os grandes livros, sim. A gente lá comprava que era o que você gostava mais. Eu chamo a coleção de PDF dos residentes de Os Intocáveis. Né? Porque quantas vezes foram abertos esses livros, né? Eu brinco, né, que eles são os intocáveis, né? Falo, porque de vez em quando eu tô falando alguma coisa, e como a gente leu mais que 200 vezes cada capítulo desse livro, porque a gente precisava desses livros para passar também nas provas de título que a gente acabou tendo, né? E até algumas vezes eu falo, olha, abre no Barash, na página tal,
do capítulo de fisiologia cardíaca, que você vai ver uma figura com ciclo falando do eletro, da ejeção ventricular. Você vai ver essa página, abre lá para você ver. Aí eles abrem e falam, puxa, mas como você sabe de cor? Pô, porque eu já li várias vezes isso, né? Você sabe de cor porque você leu isso várias vezes. Sim. E o que eu falo da teoria é que muita gente fala, esse pessoal é teórico, não sabe fazer prática, né? E assim, o que eu ouvia muito dos alunos do TEA, né, que prestavam o TEA e que faziam os cursos preparatórios para o TEA, os cursos preparatórios para o TSA, e assim, mesmo os que não passavam no TSA, né, que é uma prova mais difícil, eles falavam assim para mim, esse ano que eu estudei, eu virei um anestesista melhor. Eu sou muito melhor, eu entendo muito mais, eu saio muito mais das situações críticas. Então a importância de estudar e da formação, eu comecei a entender muito isso depois de eu ouvir esses relatos. Esses relatos Sim. são cotidianos, são todos os anos eu ouço vários alunos falando isso, né? E isso eu acho que é um negócio assim cativante, importante quando a gente fala de estudo. Sim. E isso é muito estranho isso. Agora eu já me acostumei um pouco, né? Como a gente, desde 2016, já faz aula, a gente não sabe quem que assiste as nossas aulas no portal. Mas se pegar de 2016 até 2022, tem alguns milhares de alunos que ouviram as nossas aulas, né? E é muito frequente a gente estar caminhando num congresso e uma pessoa te para no corredor e fala, professor, depois que eu vi aquela sua aula de reposição volêmica, aquela aula de neuro, cara, pela primeira vez eu entendi aquilo e aquilo fez total diferença num caso. Eu consegui fazer uma anestesia melhor depois que eu entendi aquilo. E isso é algo que realmente é bem... que motiva a gente a seguir. Não, é gostoso de ouvir, né? Esse feedback é gostoso e é o que a gente cada vez vem tentando trazer para os cursos, né? Principalmente para o curso anestésio, assim, a gente vem cada vez mais tentando trazer a prática junto com a teoria, né? Então explicar, né? Muitas vezes os residentes falam, mas para que eu preciso saber isso, né? Eu falo, olha, por exemplo, fisiologia respiratória, né? Outro dia eles dois vieram para mim falar, poxa, eu não entendo essa curva de complacência, eu não entendo isso, eu não entendo uma espirometria. Eu fui lá no Drager, né, que tem todas as curvas de complacência, e expliquei para eles, falei, ó, isso aqui é uma complacência. Aí eu mexia lá no pulmão, fazia um pulmão mais duro, um pulmão mais mole e mostrava para eles, né. Então, acho que isso de agregar a prática também nessa teoria, eu acho que é um ponto importante, porque senão as coisas ficam muito teóricas. Sim, e aí entra a parte da associação, né? Que quanto mais recursos você tem, quanto mais conhecimento de base, mais associações você vai fazer para os novos conhecimentos. Por isso que às vezes o R1 ele fica meio perdido, principalmente o R1, mas qualquer situação que você vai explicar algo para o residente e que ele não tem muita noção daquilo, ele vai ter dificuldade de contextualizar aquela situação. É bem comum porque a gente faz de rotina o eco transesofágico na cirurgia cardíaca lá, que é o R3 que passa. Cara, e ninguém sabe fazer eco transesofágico. E o residente não tem obrigação nenhuma de saber isso antes de chegar lá. Só que aí você vai explicar o eco, mostrar as imagens e relacionar com a fisiologia cardíaca, ó, aqui, lembra do ciclo cardíaco, ó, é isso aqui, esse fluxo é por causa disso, essa fase está representada aqui dessa forma, às vezes tem no residente que fica patinando. Então, assim, ele está totalmente contextualizado, mas está faltando um pouco de base. Né? E da mesma forma, às vezes você só faz a explicação da base, mas você não explica assim, ó, cara, isso aqui, ó, numa disfunção diastólica grau 2, grau 3, vai acontecer assim e vai mudar o ciclo dessa forma, que é o que está acontecendo aqui nesse paciente. Então, às vezes, falta um pouco de contextualização prática na base teórica, só que às vezes ele chega na base prática e falta aquela contextualização teórica. E é isso que a gente tenta trazer principalmente no anestésio, que não é um curso, é um curso de formação onde a gente explica, e para explicar você tem que contextualizar na prática. Então a gente tenta sempre trazer esse conceito principalmente no anestésio, que é quando o residente está aprendendo realmente a fazer anestesia, ele tem que entender o sentido daquele curso, daquela explicação. Legal.
O residente se formou, muitas das residências que a gente tem, acho que talvez a grande maioria, não sei o número, elas não são credenciadas a SBA, ou seja, elas são MEC. A gente tem esses dois tipos de residência, ou residências que tem os dois, que são, que tem as duas, né, o MEC e a SBA. Mas para o residente que é MEC, qual que é a importância dele depois prestar o título de especialista? Por que que isso hoje é um diferencial para esse médico? A diferença na SBA, você tem uma série de requisitos a mais para você poder abrir uma residência. O MEC, ele é muito fácil, digamos assim, você abrir uma residência pelo MEC. O grau de exigência é muito Menor. pequeno. E o grau de exigência da SBA é muito maior. Eu sei que eles estão num trabalho para tentar aproximar as duas, né? A SBA há muito tempo criou uma matriz de competências para o que uma pessoa precisa saber fazer para se tornar um anestesista. E eu sei que o MEC está buscando isso, mas não é ainda a realidade. Então, quando o colega, né, ele fez uma residência só do MEC, ele sai com um título de pós-graduação. Esse título de pós-graduação, ele é semelhante com a minha pós-graduação de gestão de pacientes críticos. Então, você é um pós-graduado em anestesiologia. O que no Brasil, esse título te dá autorização para exercer a profissão. Mas você não tem um registro de especialista. Não tem o RQE, né? Isso. Então, você CRM. precisa, primeiro, tirar o título de especialista pela sua entidade de classe, da categoria, que é a Sociedade Brasileira, para você poder fazer um registro na Associação Médica Brasileira, o RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. Muitos hospitais e muitas redes exigem isso. Você não pode entrar em uma série de hospitais e cooperativas, né, também. Quanto melhor o hospital e quanto melhor a cooperativa, mais provável que ela exija esse tipo de qualificação. Então, para mim, é essencial que você tenha o registro. Imagina uma pessoa vai procurar um anestesista, mas que ele não está registrado como anestesista, ele não está na sociedade, ele não está na MB. Como que ele é um anestesista? Entendeu? Ainda mais nessa época de redes sociais, onde todo mundo está na rede, tá na né? rede, pois é. Então, assim, você precisa ter esse título, e daí que é o título, o curso preparatório do TEA, que é para preparar as pessoas para conseguir o título de especialista. Esse é um título cada vez mais importante, né? Não se dava tanta bola antigamente para esse título, né? As pessoas acabavam a residência mesmo e nem estavam nem aí com o TEA, né? Hoje a gente vê que o mercado está agindo de uma forma um pouco diferente, está com outros olhos para principalmente aqui, acho que nos grandes centros, nas capitais, a gente está vendo cada vez mais esses títulos de especialistas em todas as áreas, né? Não é só na anestesiologia. A gente estava aqui conversando, outro dia estava conversando com uma colega que é endoscopista e ela tem um serviço de endoscopia, né? E ela foi fazer uma concorrência pública, né, para ganhar o serviço. E aí depois teve uma vistoria para ver se todos os endoscopistas tinham título de especialista, senão ela era desclassificada, né? Sim. Eu achei super interessante isso, né? Porque isso não era uma realidade. Sim. Mas hoje a gente está vivendo isso do título de especialista. Então, acho que é um ponto importante. Tem uma clara tendência dos grandes centros a exigirem cada vez mais qualificação, e o título de especialista, digamos assim, é o passo 1, né? Passo 1. Passo 1 é o RQE, o título de especialista registrado. Então, você precisa fazer isso. E tem muito colega que diz, mas aqui no interior ninguém obriga, não precisa. Não precisa até precisar, né? Daqui a pouco vai precisar. Não sei se vai ser amanhã, no ano que vem. Daqui a 10 anos, mais uma hora vai precisar. Mas uma hora vai precisar. Pode ter certeza disso. Com certeza vai ter que especializar de alguma forma. Vai. Vamos caminhar um pouquinho mais para o TSA. O TSA talvez seja, talvez não, né? O título aí mais cobiçado pelos anestesiologistas. Muita gente despreza o TSA, fala que é uma besteira, que não serve para nada. Essa é a opinião também, cada um tem a sua opinião. Eu respeito essas opiniões. Mas por que você quis tirar o TSA? Qual que é a importância do TSA na sua vida? Ele mudou alguma coisa na sua vida ou foi só um título para o seu ego que você colocou lá na parede? Então, é interessante que a gente falou antes, né, que a SBA tem uma matriz de competência, tem uma série de requisitos, e o TSA ele surgiu desses requisitos.
De uma dúvida, uma pergunta muito pertinente. Qualquer anestesista tem capacidade de ensinar uma outra pessoa a ser anestesista? E isso você se aplique a qualquer especialidade. Qualquer médico especialista consegue ensinar um outro médico a ser especialista? É óbvio que não. É claro que não. Então, eles estabeleceram, vamos criar um título que dá uma chancela pela sociedade brasileira e fala, não, essa pessoa realmente tem capacidade, é qualificada para ensinar uma outra pessoa a ser especialista. Então, a origem do título é essa. E daí, olha, se você olhar retrospectivo, assim, tantos anos já que a SBA tem isso, e a SBA é uma das pioneiras nesse tipo de titulação, as outras especialidades não têm isso. Não tem uma matriz de competência, não tem os centros de ensino e treinamento. Nós temos uma sociedade extremamente organizada, então, as pessoas criticam, mas nossa sociedade é uma sociedade extremamente organizada, pioneira, cada vez mais moderna, né? Exatamente. As últimas gestões de grande representatividade. Eles criaram isso há 20 anos, mais de 20 anos. E você vê claramente os CTs, os Centros de Ensino e Treinamento, eles têm um resultado melhor na formação dos residentes. Com certeza. Então, como a gente sempre teve uma residência grande lá, só que lá onde eu trabalho, a gente recebe um bônus quando você tira o TSA. A gente recebe mais por um tempo para quem tem o TSA. Provavelmente a gente seja uma das equipes do Brasil com maior porcentagem de TSAs. A gente está em 80 colegas, a gente tem acho que uns 30 com TSA. Putz, quase 50%. Um belo número. Uns 30 e poucos por cento. Legal. Então, a gente tem um incentivo financeiro para isso, então a maioria das pessoas acaba buscando, óbvio. Tentando fazer. Só o TSA, ele te cadastra como preceptor da residência, que era algo que eu sempre quis participar, que eu sempre fui muito envolvido com o ensino. Era um título, eu não vou dizer que o ego não faz parte, porque a gente faz parte. A gente se sente valorizado, a gente se sente um pouco aliviado quando passa também, Nossa né? Senhora, nem me bem fala. Aliviado. Só que isso também te abre portas dentro da vida associativa. Você não vai conseguir ter cargos, participar da vida da SBA ou da sociedade regional se você não tiver o TSA, que era outra coisa que me interessava, né? Essa vida associativa, essa vida de congresso, essa vida acadêmica, e o TSA é uma porta de entrada. Se você não tiver um TSA, nem numa jornada regional, provavelmente você vai estar na grade de palestrantes, né? Tá. Então, ele abre outras portas. Mas pode dizer, mas isso não me interessa, eu não quero isso. Cara, a pessoa que consegue passar no TSA, no oral, e no TSA escrito, no TSA oral, esse cara, ele tem muito mais horas de livro, de estudo, como a gente estava falando antes, do que o cara que não se preparou para a prova. Realmente é uma prova difícil, você tem que pegar um ano para estudar muito, estudar com cronograma, estudar planejado. Se você deixar para dar uma olhada, não vai passar. E a prova é feita para isso. A prova é feita para o cara que acabou a residência, ele não tem condições de passar no TSA. Não tem tempo para, nos 3 anos, você se preparar para fazer a prova. Você tem que estudar muito, e esse é o objetivo, e vai continuar sendo assim. Cada vez mais. Eles querem que a pessoa tenha um conhecimento teórico grande para você poder ensinar outra pessoa a se tornar anestesista. E eu acho isso uma iniciativa incrível da SBA e que precisa ser mantida, precisa ser cada vez mais valorizada, porque esse conhecimento teórico, como anestesia é uma especialidade com base teórica, vai fazer a diferença no teu manejo de paciente. Não tem como ser diferente, cara. Não tem como ser diferente. Eu acho muito, muito legal isso e eu acho que o TSA evoluiu muito, né? E hoje a gente tem alguns outros pontos importantes dentro do que é exigido, não só do TSA, mas também na residência, né? Qualidade, gestão, segurança. Tem alguns pontos que eram deixados para trás, né? A gente era essencialmente clínico, né? Hoje deixamos de ser tão clínicos, né? Não deixamos de ser clínicos, mas hoje temos olhos para outras áreas. Isso é importante também. Exato. Você está colocando o anestesista como um pluripotencial, né?
como a gente é no dia a dia. Você faz gestão do centro cirúrgico, você faz gestão da equipe. Gestão de sala, E de você tempo. faz gestão do perioperatório do paciente. Então, cada vez mais se falando do manejo pré, do preparo pré, desses programas de aceleração, de O ERAS, recuperação do né? paciente, Acerto. tipo acerto, o ERAS, o ultrassom point of care como uma medicina perioperatória, até o tromboelastograma point of care, dando ferramentas para que o anestesista consiga fazer o manejo do perioperatório de uma maneira cada vez mais qualificada. Isso é uma tendência muito clara que vai ser cobrado, porque eles utilizam também no TSA como maneira de direcionar o que a gente quer que os próximos anestesistas titulados façam e tenham como capacitação. Então, exige gerenciamento, qualidade de segurança, protocolos de otimização, acreditação, gestão e perioperatório como um todo. Se isso está sendo cobrado na prova, é porque é o direcionamento que a sociedade entende para a especialidade e eu acho que eles estão cobertos de razão. Com certeza. Um outro ponto aqui para a gente dar uma fomentada aqui no nosso papo, que eu acho que é interessante, a gente discutiu já isso em algumas outras oportunidades, capacidades não técnicas, as famosas soft skills, né? As capacidades não de conhecimento teórico, mas a de soft skills. Primeiro você vai explicar o que são as soft skills, mas eu tenho percebido dentro da educação, né, e estudando algumas coisas da educação, cada vez mais as instituições têm utilizado provas com simulação de capacidades não técnicas, né? O Einstein tem isso como rotina, na faculdade mesmo, eles têm uma simulação que dá uma boa pontuação para quem vai muito bem para entrar na faculdade de medicina. Eu achei isso, ao mesmo tempo, espantoso, né? Porque realmente é muito importante, mas eu achei super legal também, porque é um déficit muito grande que a gente vê em alguns profissionais. Explica o que são capacidades não técnicas, você acha que vai ter uma evolução disso? Será que no TSA nós vamos ter capacidades não técnicas, uma soft skills no futuro, uma prova de simulação? Ou na própria residência a gente poderia ter isso também? Qual que é o seu ponto sobre isso? Não tenho dúvida nenhuma que a gente tem que caminhar nesse sentido, isso já está acontecendo. A gente chama de soft skills, né? É como se fosse... A tradução fica ruim, né? Mas se você colocar assim, a cabeça um pouquinho para fora do centro cirúrgico, né? E começar a olhar do mundo como um todo, se você prestar atenção das habilidades do futuro, que são todo ano elencadas pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, você vai ver que as habilidades não técnicas estão entre 7 ou 8 das 10 capacidades do futuro. Se você olhar na nossa formação, isso nunca não existiu. Não existe. Não existe. No mundo business, no negócio, a Já tem gente bastante. sabe que você é contratado pelas suas habilidades técnicas e não demitido pela pelas não sua técnicas. falta de habilidades não técnicas. Exatamente. Ou seja, elas são indissociáveis na tua prática, no teu dia a dia. E o anestesista, ele é o gestor de crises do centro cirúrgico, tá? Não tem como você gerenciar crises sem você saber ter liderança, fazer a comunicação efetiva, dar feedback, definir prioridades, conhecer o teu material e tomar as melhores decisões sobre o que você vai fazer, em que momento, e ter estabilidade emocional no momento de crise. Então, aqui eu já citei pelo menos umas 5, 6 habilidades não técnicas que E a empatia também, precisam que é ser treinadas numa atividade primordial do anestesista, que é a gestão de crises. Com certeza. Todo mundo sabe, quando o negócio dá ruim, quem vai resolver é o anestesista. Parada cardíaca, né? Parada, choque anafilático, hipertermia parada. maligna, intoxicação por anestésico local, Com certeza. convulsão, qualquer coisa que for crise de ameaça à vida, eles vão chamar o anestesista. E nesse ponto, as habilidades não técnicas fazem muita diferença. O SAVA, ali antes da pandemia, já tinha incorporado uma estação de habilidades não técnicas. Eu sou instrutor SAVA também, e eu tive já a oportunidade de participar de uma dessas estações de habilidades não técnicas, e essa não dá para o cara estudar antes. Não tem no livrinho lá. Sim, isso não tem. E
e eu te digo que é a estação que mais mexe com os alunos que Com estão lá certeza. fazendo. Então, eu tenho certeza que isso precisa ser trabalhado, isso pode ser estudado, isso pode ser ensinado, isso pode ser desenvolvido, mas você tem que conseguir ter ferramentas e ter estrutura para fazer isso. E eu diria que a gente está chegando num auge técnico. A gente tem muito acesso à informação, a gente tem pessoas extremamente especializadas. Eu acho que o nosso grande ganho como profissão e como profissionais vai ser melhorando nossas habilidades não técnicas e não aumentando mais as nossas habilidades técnicas, porque eu acho que a gente chegou num ponto já muito bom de conhecimento técnico, mas as habilidades não técnicas ainda deixam muito a desejar. O trabalho em equipe realmente interdisciplinar e multidisciplinar de uma maneira efetiva. E eu acredito que as novas gerações elas já têm um pouco mais de abertura para esse tipo de treinamento. Você tem uma cabeça mais aberta, tem Sim, realmente muita gente critica a nova geração por alguns pontos que eu também critico, mas deste lado da adaptabilidade, eu acho que eles até vão bem melhor e acho que isso é importante também. Eu só queria deixar um recado aqui para você que está ouvindo aqui, que nós sempre recomendamos a você, anestesista, que faça o SAVA, né? Por motivos óbvios, né? Talvez não tenham motivos, nem falem isso, mas eu preciso falar para vocês que são motivos óbvios. Primeiro que o SAVA salva vidas dentro do centro cirúrgico, né? E as condutas de situações de crise, como o Jorge falou, você vai treinar no SAVA, né? O segundo que o SAVA é uma atividade que gera recursos para a sociedade. E isso é importante porque esses recursos que fazem que a sociedade possa reinvestir esses recursos na educação e em todas as ações das regionais e da sociedade brasileira. Então, existe todo esse lado que a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem, porque tem esses dois lados que são importantes e a gente tem que sempre estar assim, à frente disso. Quem fez a CLS e fez SAVA não tem dúvida nenhuma que o SAVA é melhor. É lógico. Tá? Pra gente, principalmente. Para o anestesista, o SAVA é muito melhor com a CLS. Não é só porque eu sou instrutor SAVA, né? Eu sou realmente fã do curso. Acho que o curso é extremamente bom. Ninguém sai do SAVA sem estar muito melhor e com uma cabeça modificada. Com certeza. Então, realmente, o SAVA para o anestesista é um curso incomparável. Legal. Bacana. Bom, acho que é isso, pessoal. Não vamos nos delongar mais aqui no nosso papo. Acho que foi um papo bem legal. A gente conseguiu falar um pouco aí da jornada do anestesista aí até o TSA. Faltou um pouquinho das atualizações, que também é um ponto importante, né? Do médico se manter atualizado. Mas eu acho que a gente consegue aí mostrar alguns pontos importantes em relação ao também tudo que a gente preza em relação à educação, à formação do médico anestesiologista desde a residência. E quero agradecer aí o Jorge pela entrevista aí, pelo nosso bate-papo informal. E pode deixar o seu recado final aí, Jorge. Muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço. É sempre bom bater um papo. Bater um papo sobre a formação e sobre a vida, exato. de uma forma geral. E a anestesiologia, ela tem uma carreira grande, extensa. A gente tem muitas posições que a gente pode executar no centro cirúrgico. Só que você tem que ter uma formação. Isso começa desde o R1, passando por R2, R3, tirando o título de especialista, depois você tendo o título superior ou buscando cursos de atualização, áreas de atuação, áreas de interesse. E hoje, cada vez mais, a gente vê não só na anestesia, né, mas nas especialidades, cada vez ficando mais difícil você ter um conhecimento bom de todas as áreas. Então, assim, dificilmente você vai conseguir fazer uma ótima neuroanestesia, uma torácica, uma oncológica, uma cardíaca, uma cardíaca congênita e fazer um eco transesofágico. Cara, não tem tempo hábil para você fazer isso. Não dá mais para ter essa formação tão... Então, para você vai conseguir atuar nas 90% das anestesias que são mais normal, mas as subespecialidades, elas precisam de uma dedicação, de uma constância, de uma prática, que daí você precisa ir para uma área de atuação. Infelizmente, a anestesia ainda não tem registrado áreas
de subespecialidades. Não existe nenhuma área registrada. Nem a anestesia pediátrica, nem a cardiovascular, não são subespecialidades. A gente tem só a dor como área de atuação, mas que não é específica da anestesia. Então, a gente tem ainda um caminho grande e é bem nítido isso para quem trabalha com grande porte, com complexidade, que é impossível você fazer todas as áreas da grande complexidade, cara. Não tem como. Então, a gente vai para um caminho muito em breve, isso já está bem claro, que a gente vai precisar de subespecialidades, de direcionar para alguma área de atuação, subespecialidade, principalmente se você for trabalhar num grande centro e você for trabalhar com alguma complexidade. Isso já é uma realidade nos outros países, né? Você vê Sim. nos Estados Unidos, Canadá, a gente já tem isso como uma constante, né? O cara que fala, esse cara é o cara da cardíaca, né? Faz só anestesia cardíaca. Sim. E aí eu fui num ASA uns anos atrás, e daí você vê o cara, ele diz assim, não, eu já fiz não sei quantas mil anestesias. Aí eu fiquei pensando assim, cara, você tem que trabalhar uns 50 anos do jeito que eu trabalho para eu conseguir fazer esse número. Tudo isso. Né? Porque o cara só faz aquilo. Eu fui numa palestra de TAV, né, de válvula órtica percutânea, o cara tinha já 3.000 anestesias. Aí eu disse, nem se eu tiver uns 150 anos lá, eu não vou chegar nesse não, ponto. E outro dia eu tava conversando com uma cirurgião, essa cirurgiã que faz só cardíaca pediátrica, né? E ela falou que elas estavam lá num hospital, e aí apareceu uma criança já maior, não sei o quê, aí iam fazer uma hack. Então falou, poxa, mas fazer hack, que a gente não faz hack, né? Em adulto já, né? Que era uma criança grande, né? Era uma criança grande. Falei, mas, putz, será que a gente sabe fazer hack, né? Porque a gente não faz mais, só faz em criança pequenininha, né? Aí eu falei, pô, eu dei risada, né? Ela falou assim, vamos chamar um residente para vir aqui fazer uma hack, né? Mas essa subespecialização, ela vai acontecer com certeza. E o que tem de igual, assim, de frequente em todas essas coisas que a gente falou? Cara, é o estudo. É o estudo, com certeza. É o estudo. É do R1, do R2, do R3, pro TEA, pro TSA, para subespecialidade, para uma especialização. Se você tiver interesse num mestrado, num doutorado, no MBA, mas não tem como fugir, cara. O caminho é o estudo, não tem outro. Legal. Fechamos, então, com essa mensagem importante do estudo, da sua formação, seja você o que for na carreira de anestesiologista, não se esqueça de que estudar vai ser o seu melhor caminho, tanto para você, para sua formação, para sua segurança dentro do centro cirúrgico e fora dele, como para o paciente, que é o nosso principal objetivo. Não se esqueçam que o paciente é o cara, que é a nossa vida é em função dele, então quanto melhor a gente é formado, melhor a gente faz o desfecho desse paciente. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todos vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu!